Bom dia, pessoal. Eu sou a professora mestre Camila Andrini Uno e hoje vamos estudar mais uma vez aula 2, Importância Econômica e Ambiental da Criação de Minhocas. Vamos lá? Então, as minhocas, a gente já viu na primeira aula que elas seriam e são, muito importantes para o solo. Então, quanto à classificação, reino, filo, subclasse, a gente vai ver agora. Então, as minhocas são importantes organismos do solo, né? Pertencem ao domínio Eukarya, o reino Animalia, do filo Annelida, da classe Clitellata e da subclasse Oligoclateata. Então, eu coloquei aqui demonstrando, né, pessoal, do filo dos anelídeos, né? E outra demonstração aqui, as principais classes. Então, nós estamos vendo aqui essa do meio, né? Oligoclateata, ok? A minhoca, né? O estudo da minhoca, ela pode ter o termo dela, a palavra que designa ela, a minhoca, no ambiente natural do solo, ela pode ter semelhança com outros vermes, né? Então, nos outros países, eles nomearam ela com outro nome. Então, em inglês, minhoca é Hertford, né? Verme da terra. Em francês é ver de terre, que é verme da terra. Em espanhol é lombrix de tierra, né? Lombriga da terra. Gente, desculpa, mas assim, eu falo inglês pouco, né? Francês nem se fala e espanhol a gente providencia, então vocês não liguem. No entanto, ao contrário das principais línguas ocidentais, a língua portuguesa aparentemente não vinculado ao nome genérico, né? Não atribui ao representante da classe Oligochateata, né, a morfologia verminose ou ao solo. Então, sendo real a origem da palavra mesmo minhoca. Então, no Brasil, nós falamos minhoca. Então, qual a importância para o ambiente, né? A minhoca, ela fica mais ou menos, a gente chama essencialmente edáficos, né? Ela habita mais ou menos de 30 a 50 centímetros do perfil do solo, onde ela desempenha então funções importantes, né, tanto ambientais como ecológicas. Então, isso faz com que a intensa movimentação do solo, que promove no sistema edáfico, né, que a minhoca nós temos o sistema edáfico que a gente fala, ela está então ao longo do perfil do solo, né? E as minhocas, juntamente com cupins, besouros e formigas, formam um denominado, como a gente fala nas nossas palavras, engenheiros do ecossistema. Por quê? Né? Então, eu coloquei aqui representando minhocas, né, com um corte no perfil do solo, para vocês conseguirem enxergar como elas vivem. Então, os horizontes orgânicos, né, e organominerais do solo, eles são repletos de excremento da meso e da fauna, né, da macrofauna. Então, é muito importante que esses organismos estejam ali na transformação e movimentação de material orgânico do solo, né? Melhorando N vezes o perfil do solo. Quando a gente fala perfil do solo, até coloquei uma foto para vocês enxergarem. Deixa eu ir lá ver onde está na aula para a gente. Aqui, né? Então, aqui a gente tem uma foto como se tivesse tirada do perfil do solo. Então, características das camadas do perfil do solo. O O aqui em cima, né, o primeiro horizonte, então é um horizonte orgânico, com matéria orgânica recente ou em decomposição. Cai das árvores, do plantio e começa a formar esse horizonte de matéria orgânica em decomposição. Depois vem, pessoal,
o perfil A1, A2 e A3, né? Que nós podemos encontrar aqui. O A1, o A2 e o A3, que tem um pouquinho mais de profundidade, né? Então, aqui também são camadas de orgânicos, né, em decomposição, libera mineral e vitamina para o solo, né, são absorvidos pelas plantas. Já a camada B, que é a camada mais profunda, ela é rica em argila, carbonatos e outros macro e microminerais, além da camada de água, claro, gente, que é no lençol freático, né? E C, que é a camada realmente profunda antes da rocha em si, é formada por pedra, cascalho, rocha. Ok, pessoal? Então, vou voltar lá no nosso slide, porque eu só quis que vocês entendessem qual seria o perfil do solo. Então, nas minhocas, nós temos as nativas e as exóticas, né? Então, no mundo todo, é em torno de 8.300 espécies de minhoca, distribuídas em 38 famílias. Então, nós temos 38 famílias, como se fosse família, gente, mesmo, de sobrenome diferente, né? Cada um de nós tem um sobrenome. Então, como se tivesse 38 minhocas com sobrenomes diferentes e 811 gêneros, né? A ocorrência de espécies de minhocas nativas ou exóticas, então nós temos as nativas. Nativa significa o quê? Que é brasileira, né? No nosso país, nativa. E exóticas são as que vêm de fora, que elas não são nativas, elas são introduzidas dentro do nosso território nacional. Em um determinado local, possibilita ao pesquisador inferir sobre o grau de alterações aos quais o ambiente foi submetido. Então, se eu encontrar nesse ambiente minhoca nativa, é um ambiente que foi submetido a tal processo. Se eu encontrar minhoca exótica, já é um outro ambiente submetido a outro processo. O estabelecimento de minhocas exóticas em um novo ambiente, ele pode ocorrer em duas situações, pessoal. Então, aqui eu estou falando exatamente de minhoca exótica, não estou falando aqui de nativa, ok? Então, como que ocorre o estabelecimento da exótica? De duas formas. A primeira, em ecossistema preservado, quando há competição com espécies nativas, né? Ou a segunda, né, após a colonização em ambiente alterado, provocando a eliminação ou resíduo de espécies nativas. Então, a segunda não é muito desejado. Por quê? Porque eu provoco a eliminação das nativas. Então, se eu tiver algum sistema de criação, então a minha nativa vai ser eliminada se eu tiver uma exótica morando ali, ok? Então, em ecossistemas inalterados, ou seja, que o homem está alterando esse ecossistema. Então, essas alterações no ecossistema, como eu disse, seja provocada pelo homem ou por eventos naturais, eles podem resultar na eliminação ou redução das populações nativas. Então, toda vez que eu altero o ecossistema, o meio em que essas minhocas vivem, eu posso eliminar essa minhoca, né? Essa nativa. Então, para mim, que eu quero ter um sistema de criação, não é muito bom, né? Por que que eu elimino? Devido a alterações bruscas na estrutura do solo, na ciclagem dos nutrientes. Então, aqui eu estou falando de matéria orgânica, né? E no microclima em si. Essas mudanças no ecossistema podem prejudicar e reduzir as populações de minhocas nativas, então, como eu disse, favorecendo a invasão de espécies exóticas. Por que que eu não posso criar exótica? Até pode, mas a gente cria as nossas nativas por questão de clima, de alimentação, de solo. Ok, pessoal? Então, eu coloquei aqui minhocas nativas vezes exóticas, né?
Geralmente, espécies invasoras, que a gente chama exóticas, elas estão associadas com impactos negativos do ecossistema nativo, dessa minhoca nativa. Ou seja, esse ecossistema ele foi alterado, né? Então, coloquei ali, alterando sua comunidade de organismo e planta. Então, de repente, eu tinha uma floresta, eu desmatei, agora eu tenho agricultura, plantação, soja, milho, né? Além de também alterarem propriedades, né, e processos e funções do ecossistema. Por quê? Porque aquela minhoca está ali com o ecossistema natural dela, né, no habitat natural dela, e ela tem a função nesse solo. E quando eu altero esse solo ou o habitat dela, seja de uma maneira ou de outra, eu tiro essa função dela, né? Então, no entanto, é importante ressaltar que as áreas antropizadas, quais são essas áreas, né? Então, como eu disse, áreas agrícolas e civil-pastoril, então pastagem com pecuária, grãos, né? A introdução de espécies de minhocas exóticas, então, nessas áreas, somente nessas áreas, ela pode até beneficiar, então, essas áreas, né, devido à melhoria de algumas propriedades químicas e físicas e biológicas desse solo. Porque quando eu estou fazendo um plantio direto, não sei se vocês sabem o que é plantio direto, quem trabalha, quem tem propriedade deve conhecer. Então, se eu planto milho, depois eu planto soja, eu até tenho uma camada orgânica, né? Desse plantio direto no solo. Só que é muito adubo, muito fertilizante que eu jogo nesse solo. Então, eu tenho uma produção química maior. Então, essa minhoca ajudaria a reduzir, né? Essa mão do homem nesse solo. Então, eu também trabalho com categorias ecológicas, né? De acordo com a atividade e estratégia alimentar da minhoca, elas podem ser classificadas em diferentes categorias. Então, quais elas podem ser? Elas podem ser onívoras, né? Se alimentar de resíduo orgânico, vegetal, em diferente grau de decomposição, ok? Daí pode ser também fungo, bactéria, protozoário, nematóide. Ela também pode ingerir seu próprio excremento que ela produz, né? Qual que é o excremento que ela produz, que a gente viu na primeira aula, pessoal? É o humus, então ela pode ingerir, é rico em matéria orgânica, ok? E as minhocas, elas são capazes de selecionar o alimento ingerido preferencialmente, então elas são seletistas, né? Elas selecionam. Então, quais partes elas gostam mais? Então, as partes moles das folhas, resíduos mais ricos em nitrogênio, em cálcio, né? Quando a gente faz a compostagem, então a gente tem bastante resíduo com nitrogênio. Lembra da nossa primeira aula? Então, quanto à categoria nutricional, né, e estratégia alimentar. Então, a minhoca ela pode ser dividida em dois grandes grupos, né, quanto à categoria nutricional. Os detritivoras, né, e as geófagas. Eu coloquei até aqui em relação à espécie, né, para vocês darem uma olhadinha. Então, quais são os detritivoras? São aqueles que se alimentam próximo à superfície. Lembra lá que eu mostrei o perfil do solo? Lá, o primeiro perfil, o horizonte, né, que a gente chama do solo. Então, ele vai ter a matéria orgânica decomposta de uma maneira. Já no outro perfil, no outro horizonte, já vai estar um pouquinho mais decomposta essa matéria orgânica. Então, elas preferem se alimentar próximo à superfície, né? Já as geófagas, elas alimentam-se mesmo no subsolo. Então, é um perfil do solo mais para baixo, mais profundo, né? Então, elas ingerem restos orgânicos sem estrutura celular, dispersos em partículas minerais desse solo.
quanto ainda a categoria nutricional. Então, elas podem ser dessas duas espécies, dentritíforas ou geófagas, né? E elas consomem matéria orgânica e mineral. Já, como eu expliquei, as dentritíforas consomem preferencialmente resíduos orgânicos, né? Então, matéria orgânica vai estar em excedente no seu trato digestivo. Qual que vai ser o seu excremento? O húmus rico em matéria orgânica. Lembra que ela excreta o húmus? Enquanto que no trato digestivo das geofagas, a maior proporção dos materiais ingeridos corresponde à partícula mineral, então o excremento dela vai ter mais minerais, macro e microminerais, cálcio, magnésio, zinco, ok, pessoal? Então, qual que é a importância das minhocas para o solo, né? A gente tem diversos padrões ecológicos no nosso ecossistema. E todos eles a gente tem as minhocas presentes no solo, né? Então, elas têm papéis fundamentais, funcionais sobre o ecossistema, o ambiente. Assim, conhecer esse ecossistema e ambiente, principalmente o papel fundamental dela no nosso ecossistema, possibilita para nós uma maior compreensão dos efeitos e alterações que a atividade desse organismo provoca no solo. Então, ela pode ser utilizada e ela pode ser muito benéfica para o solo. Então, qual que é a importância, né? Então, esses organismos, eles são responsáveis pela melhoria da estrutura do solo em si, né? Da qualidade física, da movimentação de partículas dentre os horizontes. Aí, lembra que eu mostrei horizonte O, A, B. Então, ela movimenta e melhora todos esses horizontes do solo, né? De formação de agregados, compostos orgânicos. E, consequentemente, fazendo isso, ela vai aumentar a resistência do solo à erosão. Olha que legal! Então, naquele solo compactado pelo plantio direto, a gente pode ter essa melhoria de erosão, né? Que é um problema muito grande nas nossas lavouras. Além de promover melhorias na porosidade do solo, né? Na porosidade, então, ali, quanto o solo está compactado, quanto ele não está, né? Na aeração, infiltração e retenção de água nesse solo. Então, através da formação de bioporos, né? Que tem a ver com a formação do solo, quanto ela melhora essa estrutura do solo, então facilita o quê? A aeração, como eu já citei, infiltração da água, a formação de macros minerais agregados estáveis no solo, porque a gente sabe para uma planta, né, uma pastagem, ela se desenvolver bem, uma verdura, uma fruta, ela tem os chamados macro e microminerais. Então, aqui eu estou falando dos macro, né? Na química, a gente tem os macrominerais, que são grandes minerais, né? Cálcio, magnésio, ferro, e os microminerais, zinco, que são associados aos pequenos minerais. Todos eles são importantes, então, na formação do solo, no perfil do solo, é um solo mais fértil para aquilo que eu vou produzir em cima dele, né? Então, como eu já citei, participam da decomposição de matéria orgânica totalmente, porque excretam humus e com matéria orgânica, dependendo do tipo de nutrição, lembra? Uma então excreta mais matéria orgânica, outra excreta mais minerais. Os dois são importantíssimos para o solo, né? Da disponibilização desses elementos para as plantas, como eu já falei. E a sua presença, então, é indicada como um solo fértil e saudável pelos agricultores, porque sabe que está fazendo a função dela, que a minhoca é o quê? Depositar matéria orgânica. Ok, pessoal?